Amados, graça e paz no Senhor Jesus. O tema para a nossa reflexão de hoje é Bíblia, a espada de Cristo e dos cristãos. E amados em Cristo, como entender o paradoxo? Jesus, o príncipe da paz e mediador da nova aliança, trazer a espada e causar divisão. E a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amados, estas palavras, bem como outros textos também encontrados em nossa Bíblia, apontam para o fato de que a palavra de Deus é a espada espiritual, pela qual Deus atua, conduz ao arrependimento e consola com a graça de Cristo, a qual regenera, dá vida e liberta, porque a palavra de Deus revela a verdade, prepara e fortalece. E o apóstolo Paulo, quando escreve sobre a necessidade de toda pessoa cristã vestir a armadura de Deus para enfrentar a batalha espiritual contra o diabo e a tentação do pecado, afirma que a espada do Espírito é eficaz para destruir os ataques do inimigo, conforme Efésios 6,17. E ao vermos pessoas que resistem à palavra de Deus, desprezando a semelhança do que então diz Estevão diante de seu martírio em Atos 7,51, onde lemos: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Lembramos então que somente a palavra de Deus, como instrumento da graça de Deus, é capaz de nos levar a decidir pelo reino de Deus e sua missão, com o anúncio da paz, pelo perdão que Deus concede mediante a fé em Jesus Cristo. E pessoas, então, que se arrependem, têm o perdão. Porém, para as que a resistem e rejeitam, tem juízo e julgamento. Num convite de que, pelo poder do Espírito Santo, então entendemos a palavra de Jesus em Mateus 10, versículos 34 a 39, onde ele diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. A Johnny vai nos trazer um cântico. Buscai ao Senhor e vivei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que toda
mais forte brilha a glória de Jesus. Por seu amor imenso, remiu-nos para o Pai, enquanto desgarrado e vil pecado ainda cai. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas e as bênçãos divinais multiplicadas. Tomai a vossa parte na missão, pois Deus mandou pregar a todo irmão, por todos os caminhos, cidades e nações, que em lugar de trevas haja luz nos corações. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas e as bênçãos divinais multiplicadas. Que assim sirva sempre ao Senhor, no Espírito da graça e do amor. Tornai-vos instrumentos da sua pregação, no lar e nos lazeres, sempre um exemplar cristão. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas e as bênçãos divinais multiplicadas. Amados em Cristo, onde Jesus é anunciado corretamente, ali surgem divisões. Um grupo é formado pelas pessoas que creem em Cristo e outro grupo é formado pelas pessoas que estão indiferentes diante da palavra de Deus e das que a rejeitam. E assim rejeitam, então também Cristo abertamente. E diante de tal contexto, Jesus afirma que veio trazer a espada e causar divisão. Jesus não traz uma espada simples, material, mas a espada do Espírito, a palavra de Deus, em toda a sua extensão, lei e evangelho. Porque Jesus não nos traz uma paz à semelhança da paz elaborada por mentes humanas, alcançada sim por meio de consensos entre duas ou mais pessoas envolvidas, que buscam dirimir os seus conflitos através da disposição de cada parte em ceder em alguns aspectos para se chegar a uma paz, entendimento, que sucumbe ao acontecer a quebra do acordo. Jesus, porém, traz a paz que destrói o pecado, que vence a morte e confere a paz pela nova vida que Ele conquistou para nós em sua ressurreição. E, amados, desse modo, separa para si um povo que o escuta e o segue em amor. E daí a importância de reconhecermos o fato de que nascemos em pecado e por natureza somos inimigos de Deus, e de que o nosso coração está inclinado para todo o mal. Dele brotam constantemente toda sorte de maus pensamentos e inclinações. E que a palavra de Deus, que penetra, divide, isto é, ilumina o coração, nos leva ao reconhecimento do pecado e nos conduz ao arrependimento, ao reconhecimento dos nossos pecados. A lei de Deus desperta a nossa consciência, mas não encontramos nenhum consolo nela e em nenhuma outra coisa. Todavia, o Evangelho, amados, anuncia tão somente a graça de Deus aos firmados, enraizados em Cristo,
que são consolados, libertos dos pecados e das consequências que o pecado traz, para então servirem com alegria na missão de Deus, segundo os dons que Ele concede. Desse modo, amados, a fé no perdão de Cristo cria uma linha divisória. Essa linha se revela na renúncia de todos os pecados e nos leva ao firme propósito de seguir em Cristo. Amados, esta linha pessoal no coração de cada um de nós se manifesta em nossa vida dedicada à missão de Deus. E visto que isto significa uma transformação completa em nosso viver, causa divisão absoluta quando nossa renúncia ao pecado acontece. Pecado este que se manifesta, então, mas por nós, então, oprimido na nossa relação interpessoal, junto à família, à vizinhança, ao trabalho e na sociedade, com relação aos próprios inimigos. Por termos a Cristo como a única luz, a única e verdadeira vida, o único libertador e mediador. Então não existirá a possibilidade de uma fidelidade dividida entre Ele, Jesus, Deus, e qualquer outra pessoa ou coisa, tais como pai, mãe, filho, filha, interesse pessoal ou familiar e propósito de vida. E ainda que atualmente seja comum que os pais ainda creem, mas os filhos não, bem como o inverso, os filhos creem, mas os pais não, e a parentela então está dividida em cristãos de diversas denominações cristãs e não cristãs, e de descrentes. Fato, claro, que nos coloca numa situação difícil, semelhante à situação de Paulo, quando então escreve aos Romanos: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Isto em Romanos 9:3. Não podemos, portanto, simplesmente sair pela tangente e dizer: cada um na sua, é problema de cada um, mas sob a cruz de Cristo, então testemunhar às outras pessoas em nossa volta Cristo ressuscitado, Salvador e Senhor de nossas vidas. Cabe-nos dizer, então, a verdade a todos, o que pode sim causar atritos e separar pessoas. E nestes momentos, então, precisamos ter compaixão pelas pessoas em suas fraquezas. Estar sempre pronto a perdoar as que mostram arrependimento e pedir o perdão, se for o caso, interpretando tudo da melhor maneira, proclamando com humildade e fidelidade a palavra de Deus, o amor de Deus, a compaixão que Ele tem pelo pecador. Vamos agora ainda cantar. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá nos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, de onde venho.
viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Que Deus abençoe a cada um de vocês com seu grande amor e grande poder. Em nome de Jesus. Amém.